Então, boa tarde a todos. Hoje estamos dando sequência à nossa implantação do diploma digital. Então, a gente, né, durante a semana passada, a gente realizou algumas configurações, né? Também passamos pelo processo de preparo lá dos assinadores, do grupo. A gente viu sobre a parte da configuração dos documentos e a gente começou os dados de preparo. Então, a gente visualizou os tipos de ingresso, a gente verificou a titulação dos docentes, vimos sobre os cursos e as unidades e a unidade física. Então, a intenção hoje é a gente dar sequência. Agora, só vou pedir para vocês me relembrar, principalmente a Janaína, que estava compartilhando a tela. Janaína, a gente chegou a finalizar o item de unidades físicas? Sabe? Você lembra, sabe me dizer? Então, Aline, na verdade, essa parte da unidade física tinha ficado como tarefa de casa a inserção dos EMECs ali e tudo mais, né? Só que daí a gente teve uma dúvida, né, Thaís? Se a Thaís puder me ajudar nessa A parte. gente estava em dúvida. É porque você falou que tinha que preencher o EMEC, né, das unidades físicas, né? Isso. Que era Uhum, obrigatório. Aham. uhum. Mas no caso dos polos não é obrigatório, né? Porque a Então, gente leu lá no manual que não precisa, né? Que o polo só. mas aí, É, lá dentro do cadastro da unidade física, a gente precisa inserir, tá? Então, assim, não que necessariamente, se cada unidade física tem o seu código EMEC, mas se vocês têm o código EMEC específico, que engloba todas as unidades, né, um único que engloba todas as unidades, daí precisa inserir lá na unidade, nas unidades físicas. daí, no caso, a gente colocaria a da Unicentro. Exatamente. Ok, beleza. Então, não terminamos a tarefa de casa ainda, essa parte, mas Tá. estamos fazendo. Tá, beleza, não tem problema. A intenção é a gente Uhum. conseguir pelo menos configurar um, para a hora que a gente terminar essa parte ali do preparo, a gente já puder começar a simular um aluno. E aí, se esse aluno já estiver regular, ou se não estiver, ele vai cobrar, a gente vai lá, configura, porque daqui a pouco, quando a gente começar com a etapa da operação, ele é justamente isso. É o que eu sempre costumo dizer, é um ping-pong. Vai lá, volta, verifica o cadastro, retorna, vai de novo, volta, até a gente conseguir, né, zerar todas as inconsistências e passando, né, a operação ali do diploma para os próximos itens. Beleza, agora, tá? Então, vamos deixar essa tarefinha. Você acha que vocês conseguem para até na quarta-feira, que é o próximo encontro? Você acha que vocês conseguem fazer esse processo? Conseguimos. Aham. Tá, perfeito. Então, o próximo item que a gente tem, ele está relacionado ao ENAD, né? Então, a gente sabe que é um componente obrigatório para os cursos de graduação, então esse registro, ou da participação ou da dispensa, ele é indispensável. Aline, mas eu preciso inserir os dois, tá? O MEC, ele exige que pelo menos tenha um dos componentes cadastrados, tá? Ah, Aline, mas aqui é regra que a gente precisa inserir se ele né, quando ele ingressa e depois na conclusão. Tudo bem, só não, né, sempre lembrar ali de realizar o preenchimento. Então, para o processo tanto do diploma quanto do histórico, ele é um processo ali que ele é obrigatório, tá? E aí, o que que a gente vai precisar nesse momento? De um aluno, tá? Então, a gente precisa pegar um aluno ali de teste para a gente verificar qual é o curso desse aluno, se ele já tem uma prova cadastrada para o curso dele e se ele já tem a avaliação, né, de dispensa ou de que ele realizou, ou que ele foi dispensado, que ele foi, enfim, qualquer tipo de justificativa lá que entra dentro do pré-requisito pro ENAD, tá? Eu queria ver com vocês se a gente tem um aluninho aí de teste para fazer esse processo. Jana, vamos pegar um da colação dessa semana? Ele já está encerrado, na verdade, né? Uhum, perfeito. Aí, Tá, Janaína, você quer compartilhar a tela? Ou não sei se Compartilha, é aham. mesmo. Uhum. Ou você quer compartilhar, Thaís? não, pode compartilhar você que já tem mais a manha. Então, vamos buscar aí nessa tela inicial esse aluno que vocês vão utilizar de exemplo?
Tá, só um pouquinho, deixa eu buscar os nomes que agora eu não tô aqui. Tá, perfeito, sem problema. Aí o que que eu queria até enquanto você busca, verificar com o Maurício. Eu lembro que eu acho que no primeiro encontro, Maurício, você comunicou, que eu ainda até comentei, gente, vocês vão querer fazer o quê? Vocês vão querer, por exemplo, uma colaboradora configura em produção e a outra em homologação, ou vocês querem fazer toda essa configuração em produção e depois, quando a gente começar os testes, a gente vai para a homologue, né? Daí vocês disseram que vão fazer uma carga desses, né, tudo que foi configurado em produção, né, jogar para homologação. Então, eu acredito que para o próximo encontro de quarta já daria para fazer essa etapa, para trazer tudo a configuração que a gente fez em produção para a homologue. Então, eu queria ver, não sei se é o Maurício ou se era o Edson, quem que faz esse processo, se a gente consegue verificar de fazer essa carga para quarta-feira. Não, pode ser. Eu não sei se tem algum cadastro que vai precisar para quarta aí, que o pessoal da Fluem vai fazer, Então, mas aqui. só me É, avisar. Daí, aham. terça-noite, eu posso fazer essa importação daí. Uhum. O que dá para a gente fazer é aproveitar o cadastro que as meninas estão fazendo agora. Então, tudo que foi feito, a gente aproveita. Aí, quando a gente for começar a operação lá na quarta-feira, a gente só precisa verificar num item específico, numa tela de configuração do diploma, para ver se aquele item está flegado como produção. Porque daí, como em homologue, a gente vai começar os testes em homologue. Então, e aí, tudo que a gente fizer em homologue, por exemplo, subiu a aluna Brenda. Ah, deu erro lá na tela dela de cursos. Lembrar de corrigir esse homologue para a gente conseguir dar sequência, mas também corrigir isso em produção, porque daqui a pouco vocês vão esquecer o homologue, vocês vão começar a operação só dentro do processo, né, de produção. Mas eu vou orientando vocês aí nesse meio termo, tá bom? Aí, Maurício, na hora que a gente finalizar aqui, conforme a gente terminar esse encontro de hoje, eu formalizo lá no e-mail para você, né, pedir para a subida dessa carga aí, para a gente fazer na quarta a operação daí, tá? Tranquilo. Beleza. Então, você buscou a Brenda, ela é do curso de Medicina Veterinária, perfeito. Ela já está com a situação concluída, tá? Ela está na quinta série ali, ok? A conclusão dela foi em julho. Beleza, então qual é a primeira tela que a gente vai verificar a situação da Brenda? É, vamos verificar lá na tela chamada ENAD, para a gente ver se o curso dela de medicina veterinária está cadastrada a prova. Vocês utilizam o ENAD dentro do liceu ou não? Vocês fazem por fora? Até o momento a gente faz o controle por fora. Ok. É essa aí mesmo, ENAD. Ok, então busca ali onde fica na flag, no bloco 1, onde está em azul, busca ali para ver se ele vai trazer alguma prova. Não. Tá, beleza. Você lembra qual foi o ano que a aluna realizou a prova do ENAD? Foi ano passado? Na verdade, eu acho que ela não se enquadrou, né, Thaís, no ENAD. Ela deveria colar grau até o final agora de agosto para ela não ser turma de ENAD, é Deixa, isso? eu só vou dar uma olhadinha, só um minutinho. Tá. Uhum. Ó, enquanto a Thaís busca, vamos fazer o seguinte: a gente precisa dessa configuração para a gente seguir, tá? É um item obrigatório para o diploma. Nossa, Aline, mas a gente vai precisar fazer todo esse processo para todos os nossos alunos? Sim, tá? Então, o que dá para vocês verificarem, se vocês utilizam, às vezes, um outro sistema em paralelo, né? Ou se, não, Aline, tudo bem a gente fazer esse trabalho de formiguinha e subir aluno por aluno em cada colação, aí eu acho que é mais regra de vocês, tá? Mas o que que a gente vai fazer? Ó? Aí no bloco 1, como a Janaína buscou, não trouxe prova nenhuma, o que que você vai fazer? Então, vai ali um pouquinho mais abaixo e pode clicar em novo. Beleza. Aí ele vai te perguntar qual que é a prova, tá? Geralmente a gente coloca o ano que vai ter, ENAD 2024, ENAD 2025. Então, vocês podem colocar, né, para ela não se quadrar e ela ficar dispensada, eu acho que o mais correto seria colocar o ENAD 2025.
Eu acho que sim, né? Uhum. Beleza, aí pode inserir o ano. Ok. Aí ele vai te perguntar qual a área. Pode selecionar ali, a área geral. Ok. Aí ele vai perguntar qual é a data da prova. Geralmente é final de novembro, né? Deixa eu buscar, Sim. deixa eu ver se eu acho aqui. É, pro- Vai ser dia 23 de novembro. Beleza. Aí agora ele vai te perguntar, dentro do liceu, se vocês ainda não utilizaram, né? Como vocês ainda não utilizam, se vocês tiverem interesse em começar o liceu para o ENAD, pessoal, a gente tem o sistema, ele atende para vocês, né, usarem aí o liceu para esse processo. Claro, às vezes, a gente já utiliza outro sistema, a gente já faz de uma outra forma, a gente não tem interesse, ou até às vezes uma apresentação, eu posso trazer isso para vocês, como que funciona dentro do liceu. Ou até mesmo a Aline, a gente não vai utilizar, mas eu quero aproveitar esse processo para cadastrar, até justamente para aproveitar aí futuramente. Porque o que que o Liceu vai fazer? Quando a gente cria o ENAD e a gente associa o processo, a gente consegue matricular esses alunos às provas. Então, por exemplo, nossa, porque vamos pensar no seguinte conceito: a gente está cadastrando a prova de 2025 e depois ali no bloco 2 a gente vai inserir os cursos. Mas como que o sistema ele vai entender quem são os alunos que estão habilitados ou não para fazer a prova e tudo mais? Então, eu vou ter que fazer esse trabalho hoje de formiguinha, adicionar aluno por aluno lá na outra tela chamada Alunos da Avaliação? Sim, tá? Mas se vocês quiserem, Aline, eu quero aproveitar o liceu para já inserir, matricular esses alunos já de forma automaticamente. Dá para fazer uma execução de processo onde ele matricula e vocês aproveitam essa etapa aí para o futuro de vocês, quando vocês forem pensar, né, de fazer a criação desses cadastros para gerar histórico ou diploma, tá? Então, se vocês quiserem pensar isso em paralelo, Maurício, depois me avisa, que daí eu posso apresentar esse item do ENAD para vocês, tá? Beleza. Aí o que que ele vai falar? Opa, eu sei que dentro do meu processo do ENAD, a gente tem um percentual. Lá no documento, ele fala qual é o percentual, por exemplo, de cada curso ou de cada nível lá. Os cursos de licenciatura tem que ter tantos por cento de ingresso, enfim. Aí, geralmente, a gente coloca mais ou menos um percentual, nem tanto para mais, nem tanto para menos. Então, qual que é o percentual de alunos ingressantes iniciais? A partir de 0%. Então, ele entrou, ele já é um aluno que, dependendo do percentual que ele faz, tem gente que coloca 15%, mas geralmente eu costumo colocar para o parcial para ingressantes final. Aí é de 0 a 15, pode pôr 0, pode pôr mais dois zeros aí. Isso. E no outro, você pode colocar 15. Beleza. Isso para ingressante, tá? Então, tanto o ingressante inicial como o ingressante final. Então, se ele cursou lá de 0 até 15% do curso, ele é um aluno ingressante que ele vai entrar no processo da prova. Agora, se a gente se tratando de um aluno concluinte, tá? A gente geralmente considera ali de 75%. Então, se o aluno fez até 75%, claro, eu sei que tem uma diferenciação ali por os cursos de licença de bacharel, acho que é acima de 80%, né? Os tecnólogos 75%. Mas é aquilo que eu falei, geralmente a gente pega ali por base, né? Mais ou menos uma quantidade ali de percentual razoável. E o percentual para ele como concluinte, 100%. Pode pôr mais dois zeros daí. Isso, perfeito. Aí ele vai pedir uma descrição. O que que significa essa descrição? Você vai entender que lá na prova do ENAD, se a gente não insere a descrição aqui agora, depois ele fica um campo branco lá no preenchimento. Mas vamos colocar, pode colocar, ENAD 2025 de novo, não tem problema, tá? Aí ele vai te perguntar isso, ó, data limite da colação. Então, qual que é a data limite da colação para esses alunos, por exemplo, não entrarem na prova do ENAD, para eles ficarem dispensados? Geralmente até final de agosto, se eu não me engano, né? Perfeito, isso mesmo. Pode salvar.
Ok, então a gente criou o ENAD de 2025, mas a gente associou qualquer curso nesse momento? Ainda não. Então, o que que vocês vão fazer? Lá no bloco 2, você vai começar a adicionar os cursos que teriam, né, que estão o ano base lá para a prova do ENAD. Então, você pode adicionar ali medicina veterinária e os outros cursos ali. Primeiro, você precisa preencher isso. Preencher, ou coloca o código do curso, ou digita no outro campo ali, medicina veterinária, que ele vai te passar. Isso. Adicionar. Você lembra se tem mais algum curso? Aí agora você precisa adicioná-la de novo. Lá onde você colocou 111,29, aí você coloca de outro curso. Mas se você quiser deixar só esse por enquanto, vamos deixar, ó. Você já cadastrou um que é o aluno que a gente vai usar de teste para simular o diploma. Perfeito? Bom, perfeito. Então tá. Agora, Aline, terminei essa tela? Terminamos. Ah, Aline, mas a gente sabe que tem uma diferenciação dos cursos por área. Tem os cursos de licenciatura, que é o percentual diferente. Então, é regra de vocês, é aquilo que eu comentei. Se um dia vocês quiserem que eu apresente, né, faça uma apresentação de como que funciona o ENAD, eu posso mostrar e a gente faz essa diferenciação por área. Opa, se licenciatura é de 0 a 10 e de 80 a 100%, a gente cadastra uma prova aí só de 2025, só para os cursos de licenciatura. Ah, se tecnólogo é de 0 a 10 e iniciante e final é de 75 a 100, a gente também cadastra por área ali, não tem problema. Mas isso a gente vê mais à frente, se vocês tiverem interesse em utilizar o liceu nesse processo do ENAD, tá? Agora, a gente vai lá na tela chamada Alunos da Avaliação. Aline, o que que é essa tela? Essa tela é onde a gente vai associar o nosso aluno a esse ENAD. Então, se você clicar ali colocar aí ENAD 2025, do jeito que você cadastrou lá, tudo junto. Olha lá, ó, ele trouxe. Agora, busca a área. Geral. Ó, o que que ele trouxe no bloco 2? Inserir, alterar ou remover alunos da avaliação. Ele trouxe algum aluno? Não, tá? Por quê? Porque a gente pode rodar uma execução de processos aonde ele vai buscar todo aquele parâmetro que a gente inseriu e a gente matricula esses alunos a essa prova. Mas como a gente não fez essa execução, que isso, né, requer ali do treinamento de ENAD, vamos colocar esse aluno na mão, tá? Então, o que que você vai fazer? Ali embaixo, lá em novo, pode colocar. Aí ele vai te perguntar qual é o curso dela. Então, pode pôr os 111,29. Perfeito. Pode inserir aluna. Ok. Aí ele vai perguntar qual é o tipo dela. Ela é ingressante ou ela é concluinte? Concluinte. Ela compareceu ou ela foi dispensada? Então, o que é muito importante aí para o processo do diploma e do histórico, se vocês não inserirem, ele vai cobrar. Além de criar a prova, associar o aluno, a gente tem que colocar se ele compareceu ou se ele foi dispensado e qual é a situação dele, tá? Então, se ele foi dispensado, pode flegar aí que ele foi dispensado. E agora, não precisa colocar o conceito, não precisa colocar o percentual, agora você vai inserir a situação ENAD dele. Ó, tá vendo? Ali já tem os padrões que são exigidos e permitidos pelo MEC. Ah, Aline, tem instituições, por exemplo, que utilizam outros tipos. Onde que a gente cadastra esse tipo de situação aí, essas nomenclaturas específicas? É tabela geral. Então, se vocês sentirem necessidade, me sinalizem no e-mail ou no próximo encontro que eu mostro para vocês onde que cadastra isso, tá? Mas beleza, ó, dispensado por ato da instituição, ou o calendário por razão do calendário. Aí agora eu já não sei É da em regra razão de do você. calendário avaliativo. Uhum. Dispensado em razão do calendário trienal. Esse aí, né? Isso. Beleza, pode inserir? Salvar. Perfeito. Então, hoje, se a gente adiciona essa aluna ou se a gente vai gerar um histórico, um diploma dela, não vai me cobrar essa informação, porque a gente já inseriu a situação dela relacionada ao ENAD, certo? Ok, Aline, então é aquilo que eu comentei. Se vocês resolverem utilizar o Liceu para cadastrar e vocês não terem que ficar associando esses processos a esses alunos toda vez, meu Deus, se eu vou colocar 500 alunos, eu vou ter que adicionar todos aí na unha, um a um. Se vocês sentirem a necessidade de utilizar o Liceu para o ENAD,
né? Vocês podem nos sinalizar que a gente explica isso para vocês, como que vocês adicionam aqui, tá? No máximo que vocês terão que fazer é dizer se esse aluno compareceu ou não, tá? Lógico, o Liceu, ele não vai fazer todo o preenchimento do processo, mas ele vai trazer, a não ser que vocês queiram utilizar todo o Liceu, aí ele pode fazer, tá? Mas se não, vocês podem, pelo menos, já me trazendo pelo menos o aluno, eu só flegando ali que ele foi dispensado ou não, e a situação já vai adiantar minha vida, entendeu? Ou se não, prefiro fazer trabalho de formiguinha aqui. Regra de vocês. Beleza? Então, matamos aí o item do ENAD. Dúvidas, meninas, relacionadas a esse processo? Aline, Hum. o que você comentou sobre a condição de ingressante, né? Não é necessário para o diploma? Então, não é que ele não seja, não é que ele não seja necessário, é assim, a gente tem que, dentro do XML, dentro do processo do diploma, ele tem que ter, o aluno, pelo menos uma das condições cadastradas, ou pode ser como ingressante, ou pode ser como dispensado, ele não cobre as duas situações, mas aí você vai falar assim, nossa, Aline, mas aqui dentro da minha instituição, hoje, o histórico que a gente emite tem que trazer as duas situações. Tudo bem, aí a gente cadastra. Igual se vocês me disserem, Aline, se eu tiver que gerar um histórico digital hoje da Brenda, eu quero que saia, porque hoje a gente emite via relatório, eu quero que saia o tipo dela como ingressante e concluinte. Aí você também precisa vir aqui e adicionar ela como ingressante, tá? Como que hoje para vocês é essa regra? Mas esse daí eu acho que é uma questão legal, né? Está previsto que no histórico é obrigatório ter as duas condições de ingressante e concluinte, né? Não é opcional. Então, Então, mas é que o nosso histórico contém as duas contém? informações, sim. Perfeito, Aham. perfeito. É que tem clientes nossos que não utilizam, entendeu? É isso que eu tô falando. E assim, dentro do processo do diploma, ele cobra apenas uma das situações. Eu tenho que ter pelo menos uma situação de vínculo desse aluno, tá? Pode ser que a regra tenha mudado de um tempo para cá, mas hoje, dentro do processo do XML, né, quando a gente está girando, ele não me obriga os dois tipos. Ele cobra pelo menos um, tá? Maurício, quer complementar? Eu acho que Não, seria eu só importante. queria perguntar, eu só queria perguntar da questão do processo. Você falou que tem um processo para preenchimento dessa tela. Ele já está na interface ou é na versão desktop, que no caso a gente está usando o 9.2, né? É, como é Deixa eu só dar uma olhada. Janaíne, clica ali, sabe nos três risquinhos que tem ali do menu? Isso, seleciona aí, vai em execuções em lote, execução de procedimentos. Eu acho que é execução de processos, eu acho que você não tem acesso. Clica ali na escolha do procedimento. Pode flegar esse. Isso, acho que você não tem permissão. O processo ele fica aí, tá? Então, o que que ele vai fazer? Conforme você for preenchendo os itens, Maurício, ele vai falar assim: ah, você está cadastrando para qual prova? Ah, é a prova do ENAD de 2025. Para qual curso? Daí você vai inserir qual é o curso. Ah, aí ele vai te pedir mais alguns parâmetros ali, e o que que você faz? Quando você executa essa execução, ele já matricula, né? Insere aqueles teus alunos todos lá naquela tela de alunos da avaliação, porque ele vai pegar mediante aquela tela que você cadastrou do ENAD, e ele vai pegar aquele percentual. Então, ele vai fazer esse cálculo de todos aqueles alunos de vocês. Então, ele faz essa inserção, tanto para ingressante quanto para concluinte, tá? Não, quanto a isso, tranquilo. É só a dúvida era se já tinha na. Porque assim, essa Tem. versão 9.2 que a gente tá, ainda alguma coisa tá lá no VB, né? Uhum. Não, não, esse Aí processo só já está a aqui dúvida é se já. estava lá ou estava aqui daí. Ah, Não, então não, está beleza. aqui, Joia. está aqui. Uhum. Beleza. Aí, bom, a Obrigado. Thaís me sinalizou, nada, a Thaís me sinalizou que para vocês isso é um item obrigatório que precisa sair, precisa constar, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Até mesmo para a gente depois simular, né, quando a gente for para a configuração do histórico digital. Vamos já cadastrar naquela tela dos alunos da avaliação, vamos cadastrar a situação da Brenda também como um ingressante. Pode buscar a área ali. Você não preenche aqueles dois campos primeiros, ele não traz o resto. Beleza. Pode clicar lá em novo. E aí você vai fazer a mesma coisa, o curso, o aluno.
se ele compareceu ou se ele foi dispensado, e aí a situação dele também. A situação aqui é a mesma do outro É a grupo? mesma, Jana. Aham, dispensado Jana, no caso. estão me Oi. ouvindo agora? Sim, Flávia. Estamos. Tá, na verdade é a outra, tanto no concluinte como esse, é a outra opção, é aquela estudante não habilitada ao ENAD em razão do calendário do ciclo avaliativo. Perfeito, então pode Essa é inserir a esse que daí. consta na portaria, então é essa observação. Beleza. Pode salvar, e aí depois você volta naquela de concluinte que a gente fez. Opa, matrícula provão já cadastrado. Dispensado, ingressante. Ué, estranho, a gente já tá com o tipo ali ingressante. Tá diferente do que. Tem alguém cadastrando junto, em paralelo? Não. Deixa eu ver Acho que aqui. não. Alunos da avaliação. Porque aqui a gente cadastra com os tipos diferentes, então ele tem que deixar cadastrar os dois tipos. Não, só tem ela como concluinte. Faz o seguinte, coloca como ok, tira ali a flagzinha de dispensado, por favor, e salva. Matrícula Pavão já cadastrado. Que estranho. Ah, já sei. O que que acontece? A gente não pode colocar que ela está na mesma prova do mesmo ano. Ela, como ingressante, ela não foi no ENAD de 2025, certo? Ela foi no ENAD lá quando ela ingressou no curso. Então, a gente vai ter que duplicar essa tela que você tá, Janaíne, e vamos cadastrar a prova dela de quando ela ingressou no curso. Daí, o ENAD dela, relacionado como ingressante, é outro ano de referência. 2014, Jana. Perfeito. Acho que a Flávia ergueu a mão. Nós temos situações, Aline, onde o mesmo ano de ingresso do ENAD, o aluno ingressa e obtém aproveitamento de estudos e se forma no mesmo ano. E se tem a ENAD do mesmo ano para ingressante e concluinte. Tá. Eu vou verificar se a gente tem algum tratamento ou se precisa tratar alguma vírus, algo específico relacionado a esse tipo de situação. Porque você viu que ele não deixou cadastrar, né? Porque ele já tá falando, opa, Sim. você tá inserindo no mesmo ano base? Não, não pode. Então, eu Não vou... é uma coisa, não é uma coisa assim, Comum. padrão. Mas Uhum. existem casos onde a pessoa aproveita, ou ela jubila e depois ela Sim, retorna, e no último ano ela consegue, num ano só, ela conclui tudo. E perfeito. aí a gente tem o ingressante e o concluinte, tá? Tá, tá. Eu vou verificar esse ponto. Taline, se você puder deixar no nosso radar aí, a gente verifica e aí depois a gente retorna no e-mail, tá? Vamos cadastrar, isso, vamos lá agora, alunos da avaliação. Desculpa, ENAD, alunos da avaliação é que você já estava, isso. Aí pode clicar em novo, que agora você vai criar outra prova de outro ano. Se você quiser deixar padrãozinho, 2014, Acho que era isso, né, Thaís, que você me falou. eu tinha entendido 2024, mas Isso. eu acho que eu entendi errado. É 2014 mesmo, né? 14, ela Aham, ingressou em 2014. tá. Então, 2014, isso. Área geral, data da prova. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a prova de 2014. Eu não sei se vocês têm cadastrado isso também aí no ambiente. Aqui tá constando que foi. 23 de novembro. 23 de novembro de 2014. 23? Isso. No domingo, é isso mesmo. Aí 00, 15, 75 e 100. Aí pode inserir de novo ali a descrição, é, né, de 2014.
a data limite, provavelmente todas é final de agosto, né? Então vai. E aí, seleciona lá agora o teu ENAD de 2014 e associa lá embaixo o teu curso. Perfeito, isso mesmo. Adicionar. Ok, agora vamos lá de novo na tela alunos da avaliação. Eu vou pedir para você dar um F5 nessa tela, para ele trazer você vai perder o que você cadastrou aí. Área. Aí, novo lá embaixo. Uhum. Ingressante, indispensável. Salvar. Aquele de 2025, você chegou a mudar a situação dele? Não lembro. Não. Então já busca ele ali em cima. Troca aí, ó, isso. Alterar. É isso. Tá. Beleza. Finalizamos aí essa etapa e fiquei com uma pendência de verificar esses alunos aí que têm prova, né, no mesmo ano de base ali, para a gente ver como que isso vai ser tratado, tá? Eu retorno vocês ou por e-mail ou no próximo encontro. Prometo. Não estou com essa lição aí de casa. Ok. Vocês têm bastante alunos estrangeiros? Bastante não, temos alguns. Alguns? Tá. Então, vocês já se depararam com alguma situação assim, Aline? Preciso lá no meu, estou cadastrando os dados do meu aluno e na certidão de nascimento trouxe o município de nascimento lá do país onde ele morou e eu não estou conseguindo, não tem, quando eu flego lá para buscar qual é o município, não traz. Vocês sabem aonde faz esse cadastro desse município? A gente já aprendeu a fazer isso, né, Flávia? Eu não lembro agora como é que é, mas eu sei que a gente já Sim, a gente cadastrou já nossos faz. alunos estrangeiros, o município A deles. gente já cadastrou. Tá, beleza. Mas só para lembrar que dentro do manual isso também tem, é lá no item 27, chama alunos estrangeiros, tá? Que às vezes a gente sabe que sai né, a nacionalidade dele lá no diploma e aí ele vai cobrar às vezes essa informação, é só a gente cadastrar isso nessa tela de alunos estrangeiros. Essa aluna, pelo jeito, ela é brasileira, né? Sim. É Então dá brasileiro. para a gente. Aham, beleza. Então, na parte que a gente fez relacionada à configuração, relacionada à parte do livro de registro dos documentos, a gente finalizou, tá? Então, é um aluno que vamos dizer que ele estaria pronto para eu adicionar o meu diploma digital, tá? Então, o que que eu queria verificar com vocês? É, vocês querem, pelo menos, começar a verificar como que funciona essa etapa de adicionar esse aluno e até, às vezes, ver se vai exibir algum erro ou algo do gênero e a gente, depois, no próximo encontro, se tiver que adicionar aluno, a gente segue para o ambiente de homologação? Eu acho que sim, acho que dá para a gente prosseguir, né, para ver. Uhum. Aproveitar o Só encontro, né? uma dúvida, Aline. Uhum. Questão de atividades complementares, atividades de extensão, também é Hum. obrigatório para o diploma digital? Ele é obrigatório. Vocês querem dar uma olhada como que estão as atividades dessa aluna para ver se está tudo certo? A gente não está usando do liceu ainda. Por isso que eu estou te perguntando se é Hum. obrigatório ou É não. obrigatório. Isso que eu queria saber. É obrigatório tanto nesse processo que se vocês não utilizam isso dentro do liceu, né? E aí o que que acontece? Como vocês não utilizam, se vocês forem gerar, ele não vai cobrar, tá? Mas se vocês querem que isso saia, por exemplo, no histórico, no XML, vocês vão ter que trazer isso tudo para o liceu,
E além dessas atividades complementares, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter o nome da atividade, eu preciso ter a carga horária dessa atividade, eu preciso ter a data, a data de início e final da atividade complementar e do docente que está associado, tá? Vamos dar uma olhada, Janaíne, lá numa tela chamada Atividades Complementares. Deixa eu dar uma olhada, ver como que está dentro do ambiente de vocês. Se não tem, se realmente não tem nada, se tem alguma coisa. Essa aí, ó. Atividades complementares. Isso. Busca esse curso da Brenda. Hum, vocês- ali trouxe o curso. Insere o turno e o currículo. Qual que é o currículo dela? É Brenda. Peraí, deixa eu pegar aqui. Essa é Deve ser. 2011. Beleza. Ó, tá vendo que ali, aqui dentro do liceu, a gente tem alguns processos, né, que eles são facilitadores para essa etapa aí de atividades complementares. Então, no bloco 1, a gente tem ali, ó, nas configurações, os tipos de atividade, o cadastro da atividade, atividades relacionadas depois ao aluno e até uma consulta desse aluno. Vamos ver se para a Brenda existe alguma atividade cadastrada para ela. Então, é nesse ali, ó, cadastro de atividades do aluno. Beleza. Aí um pouquinho, bem no meio da tela, tem para inserir o nome dela. Ó, não tem. Então, por exemplo, se hoje a gente fosse subir a Brenda, o que que o Liceu vai fazer? Ele não vai limitar ela. Ele vai deixar subir, porque não tem nada cadastrado. Tá? Então, não sei, Maurício, você está no radar, qual que é a intenção de vocês? São muitas atividades por aluno. Aline, a gente vai fazer isso, cadastrar isso tudo na mão? Não, Aline, pelo amor de Deus, são muitas atividades por aluno. A gente vai fazer, não sei, uma subida de carga. A gente aciona alguém técnico, comenta com a Cíntia e sobe, chama alguém técnico para fazer essa migração desses dados. É que eu acho que não foi importado isso, porque não tinha uma formatação do sistema antigo, né? Entendi. Constava lá como observação, e não tinha como formatar, tabular ele para importação. Mas Uhum. aí eu acho que a Thaís, aí, não sei, a gente tem como fazer uma importação desde que tenha o dado tabulado em algum lugar, né? Eu acho que não Aham. sei se tem isso hoje. Nós só temos em texto, nós, a gente não tem nada tabulado. Quais que são, como que é a formatação? O que que a gente precisa ter, Aline? Como que... Precisa ter a atividade desse aluno, a carga horária Aham. dela. A gente precisa ter a data de início e término dessa atividade complementar. Aline, precisa ser a data exata? Não. Pode ser a data de início e término do período letivo. Se a gente trabalha semestral, pode colocar lá de 1º de janeiro até 30 de junho. Não precisa ser obrigatoriamente a data específica, mas precisa ter a data de início e término que o aluno mais ou menos concluiu aquela atividade complementar. E o docente associado a essa atividade. Quem foi o responsável por essa atividade. Então, são itens ali obrigatórios para o diploma. Como a gente não tem nada, se a gente subir hoje a Brenda, ele vai deixar subir. Mas se a gente cadastrar hoje, ó, Aline, quer cadastrar uma atividade para a Brenda, clica ali em novo, vamos adicionar. Daí a gente precisa colocar todos esses itens, o nome da atividade, a hora de início e término, a carga horária, a data de início e término e esse docente. Flávia, quer Mas, complementar? mas então não é obrigatório. Se você não cadastrou isso dentro, por exemplo, essas atividades complementares hoje, vocês precisam exibir isso no histórico digital? Sim. Sim, sim. Então vai ser obrigatório vocês inserirem isso para aparecer no XML do diploma e no RVHE também. Entendeu? Aline, eu ia perguntar
Aí a gente cadastra tudo, extensão, ajuda Uhum. complementar, responsabilidade social, tudo ficaria aqui nesse cadastro. Tudo nesse cadastro. Uhum. Tá. Vocês querem verificar o interno entre vocês, como que vocês realizam esse processo? Se é viável fazer isso na mão? Ou você falar, Aline, me mostra como que funciona isso. A gente cadastra um e vocês analisam e falam, acho que dá para a gente fazer na mão, vamos embora. Até a gente pelo menos matar para essa primeira colação aí, depois, meu Deus, Mirna, depois a gente verifica para as próximas colações. O que vocês preferem? Aí a gente vai ter que pensar ainda, vamos ter que alinhar aqui internamente. Aline, Tá. deixa eu te perguntar, e a carga horária de estágio de campo, Tá. também, a gente também fazia só em texto, no histórico, só registrava em texto, e agora tem um campo que precisa registrar isso? Precisa, tá? Por exemplo, essa aluna específica, ela tinha disciplina de estágio? Tinha uma carga horária de estágio que ela fez em externo, né? Tá. Então, lá na configuração, por exemplo, dessa disciplina, não tinha uma disciplina específica de estágio supervisionado. Tem a disciplina, mas além disso, ela ainda cumpriu, acho que umas 400 horas fora de. Então, Tá. e essa Ó, carga horária não está lá computada em disciplina. entendi. Tá. É, deixa eu pensar como que a gente faria esse processo. Faz uma gentileza para mim, Janaíne. Vai lá nos três risquinhos de novo. Clica em relacionamento, resumo acadêmico. Isso. Aí tá vendo na primeira abinha ali que tem escrito geral? Deixa eu dar uma olhada, o que que tá ali que tá computado, ó. Obtidos 12, necessário 266, falta 254, cursado 2.520, 4.522 e 4.522. Tem alguma coisa divergente ali relacionada aos créditos dela. Tá vendo que o necessário é 266 e falta 2, tá vendo? Agora, o É que que eu porque vou ela pedir? tem, fora essas 4.522 horas que ela fez em sala de aula, que era disciplina, ela ainda tem 700 horas, que é 300 de atividades complementares e 400 de estágio. Tá, beleza. Ó, daí o que que a gente tem que pensar, tá, Thaís? A gente tem que verificar o que que a gente vai inserir essas horas que estão relacionadas às disciplinas e essas atividades. Então, a gente precisa configurar isso tudo dentro do Liceu. O que ela fez a mais, o Liceu, ele pode até trazer no XML lá, ela tinha 5.000 horas para fazer, ela fez 9, não tem problema. Mas ela tem que integralizar no mínimo o que estava lá, né, composto para ela realizar. Duplica essa tela, fazendo favor, Janaíne, e abre uma tela chamada currículo. Vamos dar uma olhada para ver como que está o currículo do curso dela. Eu acho que aí ele não vai abrir, acho que tem que colocar acentuação. O Liceu, ele é meio embaçado para isso, tem alguns que se não colocar acentuação, ele não deixa. Ali, ó, currículo. Pode descer, é isso, essa aí. Pode abrir. Não tá indo? Eu tô clicando, não tá indo. Agora carregou. Foi. Beleza. Busca ali o curso dela. O turno e o currículo. É o SE. Isso, beleza. Aí desce um pouquinho, ó. O que que ele tá falando? Que ela tem ali de créditos 266 e de horas previstas 4.522. Se vocês descerem um pouquinho mais nessa tela, tá vendo que ele tá ali, ó, escrito verifica crédito na integralização
e verifica a carga horária na integralização, então provavelmente vocês não utilizam essas duas flags, porque se vocês utilizarem esses dois itens flagados, ele não ia deixar, o sistema não ia deixar concluir a Brenda, certo? Que ele vai falar assim, opa, você está tentando concluir a Brenda, mas ela não integralizou ainda as 260 horas. Então, é isso que o Liceu, de vocês que não está habilitado e que deixou concluir essa aluna, tá? Então, o que que vocês precisam verificar? Essa parte, da verificação desses estágios e também dessas atividades complementares. Vamos pensar vai ser um trabalho de a gente analisar e fazer os cadastros disso, tá? Vamos pensar primeiro a integralização dela de estágio, tá? Se a gente abrir a tela de grade curricular dela, você consegue duplicar mais uma e pegar ali aí, ó, tá vendo? Tem um facilitador, você tá até com o mouse. Ah, não, eu que tava com o mouse. Ou pode digitar aí também, grade curricular. Pode buscar lá de novo, o curso, o turno, o currículo. Só não precisa puxar a série, tá? Vamos ver todas as disciplinas dela. Ok, ó, então tem introdução, metodologia. Tem alguma disciplina aí que tem a descrição de estágio? Práticas. Acho que não, pelo jeito. Mas vamos ver. Ou se tiver, vai estar mais para os últimos anos, né? Tem estágio supervisionado 1 e 2. Hum, perfeito. Então a gente já vai conseguir matar esse item, pelo menos do estágio. Ali, ó, o estágio. Beleza. Agora, o que que eu vou pedir para você fazer, tá? Por gentileza, copia o código dessa disciplina de estágio. Eu acho que você tem que copiar ele lá embaixo, ó. Onde está a descrição da disciplina lá. É isso, copia ela. E vamos lá na tela de disciplinas. Se você observar aí em cima, um pouquinho no número 2, tem os bloquinhos ali, ó. Cursos, turnos, disciplinas. Acho que se você clicar com o botão direito e abrir, clicar em dentro de disciplina, ele vai habilitar outra. Ali, um pouquinho mais para cima. Aí, ó, tá vendo? Cursos, tem até os desenhos ali dos livrinhos, turnos. No próximo ali, ó, terceiro. Isso. Abre uma. Isso, perfeito. Coloca o código aí da disciplina. Acho que ficou um espaçamento no antes. Por isso que ele não trouxe. Isso. Beleza. Ó, tá vendo que vocês explicaram ali que essa disciplina ela é uma estágio, uma monografia e o TCC. Aline, isso tá certo? Perfeito. Vocês foram no caminho certo, tá mais do que correto, tá? Só que o que que acontece? O liceu, o liceu não. O MEC, ele também exige que se esse aluno cursou essa disciplina, sendo um estágio, uma monografia ou um TCC, ele também vai exigir o início e o término desse estágio e a carga horária e o docente dessa disciplina. A carga horária, beleza, já está integralizada lá na grade curricular, tá? Agora, o que que eu vou pedir? Essa tela tá certa, Aline? Tá certa. Então, você já configurou aí a disciplina dizendo que ela é um estágio. Agora, a gente vai lá no histórico de matrícula. Por quê, Aline? Porque lá no processo de histórico é onde a gente vai fazer o final do processo dessa configuração de disciplina de estágio, tá? Pode ser que para vocês não faça muito sentido agora, mas já vocês vão entender. Então, você quer buscar a tela de histórico digital? Ou histórico de matrícula? Posso buscar aqui mesmo ou tenho que deixar aberta essa? Não, essa você pode fechar, essa a gente já finalizou. Pode buscar nela mesmo. Isso. É histórico de matrículas. Aí agora o que que você vai fazer? Você vai buscar aquela disciplina de estágio. Acho que ela estava na tela 6 ou 7, mais ou menos. Se você quiser ir passando aí, a gente vai acompanhando. Você vai inserir as 400 horas nela, Aline? Eu acho que ela já tá?
O que a gente vai fazer é inserir a data de início e término nesse estágio e o docente responsável por esse estágio. Eu acho que tem que ser no estágio 2, não no 1. Que é no Mas momento aí, que os alunos saem, é no 2. ah, tá. Mas vamos ver como que tá primeiro no estágio 1, depois a gente verifica o 2. Será que já passou? Acho que já. Aí, o estágio 1. Ó, seleciona ele e agora desce um pouquinho ali para baixo, vamos ver como que tá. Hora aula, aulas previstas, dadas, a frequência. Ele tem né, uma integralização ali de horas aulas, aulas previstas e hora aula. Tá, beleza. Aí, tá tudo certo. Também não tem nada de inconsistente. Só que você acabou de comentar, Aline, que a gente precisa da data de início e término desse estágio e o professor que foi responsável. Então, agora sobe um pouquinho, Janaíne. Você vai ver que lá dentro da classe da disciplina, tá vendo que tem o docentezinho, depois tem uma pastinha ali, né, uma planilhazinha, depois tem essa bolinha azul, e por último tem como se fosse essa avaliaçãozinha. Tá vendo que, ó, estágio de histórico de estágio, monografia e TCC. Então, é aí que a gente vai entrar e cadastrar. Então, toda disciplina que lá na disciplina a gente flega que ela é um estágio, uma monografia ou um TCC, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa inserir essas informações aí nessa abinha. Pode abrir ela aí. Oi, Flávia, pode falar? Aline, isso tem que ser feito individual para cada aluno? Individual. Minha nossa. Tá bom, obrigada. Individual. É, de nada. Aí o que que acontece, tá, Flávia? O que que vocês podem fazer? Quando vocês forem começar a fazer etapa, por exemplo, ah, Aline, vai ser doído agora? Pode ser que seja um pouco, mas para as próximas turmas que vocês forem criando para essas etapas, vocês já podem ir inserindo isso no processo de oferta, e aí ele vai carregar essas informações, entendeu? Então é um pouco dolorido, porque agora vocês vão ter que fazer isso manual, mas depois vocês utilizando o Liceu, acho que de forma que vá atender, é porque vocês usavam o VB não tinha muito desses processos, entendeu? Então isso já não vai ficar tão doído, então pensando no futuro, né? Ó, mas beleza. Então agora o que que você vai fazer? Janaína, só que eu acabei fazendo uma cagadinha. Tá vendo que ali em cima do bloco 2 tá ali, ó, histórico de matrícula? A gente vai precisar ver qual foi o período que ela fez esse estágio 1. Então duplica e abre de novo lá a tela. Isso. Perfeito. Aí vamos buscar de novo lá o estágio para ver qual foi o ano que ela fez esse estágio. Acho que ele estava na penúltima página. Aí, ó, ela fez no ano de 2024, tá vendo? Beleza, agora vamos lá na tela de histórico do estágio. Isso. Aí, o que que você vai fazer, ó? Tá vendo que ele não trouxe no bloco 2 nenhuma disciplina de estágio? É isso que a gente vai cadastrar agora. Então, Aline, isso é obrigatório para o diploma? Sim. Se a gente for tentar adicionar a Brenda hoje, a primeira coisa que ele vai gritar é dizer que ela tem uma disciplina que vocês disseram que lá no cadastro ela é um estágio, mas que ela não está configurada 100%, trazendo essas informações do estágio, tá? Então, você vai clicar em novo, ali no bloco 3. Aí ele vai perguntar qual foi o ano que ela fez. Então, 2024, no período 1. Qual foi a disciplina? Ele só vai trazer as disciplinas que vocês flegaram como estágio, tá vendo? Então, o estágio 1 e o estágio 2. Então, acho que o estágio 1 é o 64, o código. Selecione ele aí. Acho que é estágio 1, ó. Beleza. Aí ele está te perguntando assim, ó, o que que ele foi feito? Foi um estágio ou foi um trabalho? Então, você pode colocar ali, estágio. E na descrição também, estágio. Tem clientes que gostam que essa informação saia igual o código, o nome da disciplina. Então, se você quiser, por exemplo, copiar lá o estágio supervisionado 1, copiar e colar, isso, você pode pôr, porque isso lá no RVHE, ele sai essa descrição, tá?
Eu acho que aí, nesse primeiro campo, ele não deixa, tá? Só na descrição, mas vamos tentar. Aí ele vai perguntar, qual foi o período que ela fez esse estágio? Aí é aquilo que eu falei. Aí é a mesma coisa do processo das atividades complementares. Não precisa ser o período exato que ela fez, mas pode ser quanto que é mais ou menos a oferta de vocês do 24/1? Foi de janeiro a junho de 2024? Vocês podem pôr aí a data. De janeiro a junho, Thaís? Não, não foi de janeiro, foi de. Ai, 24, não me lembro. Espera só um pouquinho. Uhum. O que que a gente pode fazer também pensando em otimização aí da vida de vocês, tá? Eu digo isso porque eu e a Thaline, a gente veio de cliente e a gente sofreu com isso lá dos nossos docentes que não tinham titulação, tá, gente? Então, o que que a gente fez? Ah, Aline, pelo amor de Deus, eu tinha lá não sei quantos mil docentes e eu tinha que carregar isso tudo na mão. O que que a gente fez? Ah, é possível a técnica disponibilizar todos os alunos de todos os anos e períodos que cursaram as disciplinas de estágio, a gente né, busca isso via banco, a gente, né, insere, verifica ali os parâmetros de início e término e esse docente responsável, e a gente faz essa subida via banco, para vocês não terem que fazer isso aí de forma manual, tá? Mas isso é se vocês. Aí a gente pode fazer isso em homologação, vocês validam. Ah, perfeito, Aline. Peguei lá 10 alunos, analisei e verifiquei que realmente subiu as disciplinas de estágio que ela fez em tal período, foi realmente esse professor, esse orientador, perfeito. Então, vamos subir essa carga que você fez em produção. A gente sobe, isso para tentar otimizar aí a vida de vocês, tá? Mas é aquilo que eu falei, regra, você, né, analisa interno e fala, não, vamos fazer tudo na unha, Deus abençoe, tá? Mas é Abril só a para agosto. de abril a Desculpa. agosto? Uhum, Uhum. beleza. Mas é só para colocar isso no radar de vocês, tá? Se caso vocês sentirem. Beleza. Ó, aí qual é o último item que a gente precisa agora, Aline, para o diploma não me gritar quando eu for gerar ele? O orientador 1, que é o orientador responsável por esse estágio. Você lembra quem que era o professor responsável por esse estágio? Meninas? Eu acho que é Já mais fácil ver ali no histórico de matrícula, o docente, Hum, né? Vai ser o é, mesmo? Beleza, então abre, é o vai lá na mesmo. outra, isso, vai lá na outra abinha de histórico de matrícula, isso, tá, clica ali nesse, isso, vamos pegar o código, copiar e colar, 51.830, Rafael, né? Isso, copia, aí vai lá no histórico, isso aí, e joga ali no orientador 1. Perfeito, salvar. Aí, ó, realmente o tamanho do campo trabalho estágio. Ali no primeiro bloquinho, onde está estágio barra trabalho, eu acho que você só pode deixar como estágio. Aí, show de bola. Pode salvar. Beleza, agora a gente vai fazer o mesmo processo agora para o estágio 2. Só era bom a gente dar uma olhada. Bom, a não ser que você já saiba muito de cabeça quanto que ela fez o estágio 2. Provavelmente deve ter sido no segundo semestre de 2024. Não, tem que olhar lá no histórico, então, né? Uhum. Aí volta ali na abinha de histórico de matrícula ou volta na flechinha, né? Uhum. Já pode ir para a última página. Estágio 1 e estágio 2. Aí.
24/2. Quer clicar no docente ali, que daí a gente já insere também? Já ver quem que é? Amanda. Beleza. Então, 24/2. Acho que você precisa inserir as informações ali primeiro, tá? Aline, se eventualmente, ó, por exemplo, clica no 0 aí, ó, período anual, Janaíne, só para mostrar. Agora vai ali e tenta inserir a disciplina. Aonde, Aline? Aí, onde você tá mesmo? Ah, aqui. Embaixo do ano que você colocou. Ó, ele ainda trouxe, tá? Mas pode ser que quando você vai salvar, ele não vai deixar, que ele vai falar, opa, você está tentando cadastrar um estágio num período que não foi o que a aluna cursou. Lá no histórico de matrícula, você falou que ela cursou no 24/2, entendeu? Ele ainda traz, mas se você tentasse salvar, ele não ia deixar, tá? Mas pode voltar ali o período, você insere o período 2, só para vocês saberem que o liceu, ele não vai deixar, tá? Ele bloqueia nesse sentido também. Então, agora é a de baixo, isso. Aí, estágio. Acho que agora você consegue colocar o professor, é que você vai perder o que você copiou, a não ser que você... Já, Isso. já foi, já perdi. Tá? Ai, eu esqueci. Acontece, acontece. Aí, e a data de início e término desse estágio, eu não sei se as meninas conseguem verificar. Agosto a dezembro. Salvar. Beleza, ó. Então, o que está relacionado ao estágio dessa aluna foi regularizado. Se a gente hoje conseguir, se quiser subir ela, fazer a operação do diploma, ele não vai me gritar essas informações. Ele gritaria o quê, então, Aline? Como vocês não cadastraram nenhuma atividade complementar dentro dessa aluna, então ele não vai cobrar, tá? A não ser que lá dentro abre de novo para mim, Janaíne, a tela ali de currículo, já está até aberta a abinha ali, ó. Vamos ali na abinha de regras e vamos dar uma olhada se vocês delimitaram ali que o aluno tem que fazer quantidade de horas em atividade complementar. Ó, tá zerado, tá vendo? Em atividade complementar. Então, o que que acontece? Hoje, vocês sabem que esse aluno fez atividade complementar, mas eu não sei, porque se eu abro hoje as atividades complementares, ou se eu olho aí, tá tudo zerado. Então, se eu subir o diploma digital dela hoje, o liceu vai deixar, porque não tem nada cadastrado. Então, é isso que vocês precisam verificar. Se vocês querem também, Aline, a gente quer subir essas informações. Vai fazer migração? Não vai? A gente vai cadastrar isso na unha, né? Se vocês quiserem, por exemplo, vamos tentar subir hoje, Aline, a Brenda aqui em produção, a gente sobe, vocês verificam se ele vai cobrar outro tipo de erro, mas aí, no próximo encontro, ou você já falar para mim, eu já tenho as informações dela das atividades complementares. Vamos cadastrar? Eu apoio vocês A também, gente tá? estava voltando na fala, eu confirmei bem certinho aqueles Opa, 4 minutos, Edson, né? Vou colocar no elevador de 7, não sei 4, se 8. ele está falando conosco, acho que não. E aí, o que vocês querem? Querem fazer uma simulação da operação? Fala, não, Aline, eu tenho os dados aqui de atividades dessa aluna, vamos cadastrar, não vamos? Nós não temos os dados, na verdade, dela, a gente só tem a carga horária que ela cumpriu, né? Tá, O mínimo é 300, a gente tem o total que ela cumpriu. Só se a gente tá. fizer um cadastro fictício, só para a gente dar andamento. É que aqui a gente está em produção, eu não indicaria. O que a gente pode fazer, então vamos subir a É que, operação. Ah, diga. talvez seja melhor. Mas também, e a parte do estágio? Eu não entendi ainda aquela parte dos créditos, porque a gente cadastrou lá dentro da disciplina, mas e as 400 horas? A única que vai aparecer é que ela fez 400 horas. Você diz do estágio? É, Tá. Volta lá no histórico de matrícula, a gente acabou não olhando a carga horária do estágio 2. Acho que na outra linha. a disciplina tem 136 horas, mas ela fez 400 em um campo, né? Estágio Uhum. externo. Tá. Aonde que fica registrado isso? Então, o certo era ficar registrado dentro da disciplina. Hoje vocês não têm isso nada cadastrado? Por exemplo, dentro da grade, quando vocês criaram a grade, essa carga horária total também não está inserida?
Ela faz parte da grade, mas não dentro de disciplina, ela fica como uma atividade extra classe. E daí seriam as atividades complementares, as de É, extensão. junto com as Ah, complementares porque nós então, temos, pode tem falar. currículo que tem carga horária para TCC fora de disciplina, então a Tá. gente tem outros componentes curriculares que não são disciplinas. Tá, então vamos fazer o seguinte: vocês querem cadastrar uma atividade complementar que a gente pode inserir como essa carga horária para complementar e a gente fazer a operação dela, para vocês entenderem o processo todo? Pode ser? Pode ser? Uhum. Então, Janaíne, abre a tela de atividades complementares. Depois, junto com o manual, se vocês quiserem, eu vou passar um manualzinho para vocês de como que funciona o cadastro das atividades para apoiar vocês, tá? Beleza, ó. O que que ele vai fazer dentro dessa tela? O primeiro processo, a gente vai cadastrar os tipos de atividades complementares que vocês, Unicentro, utiliza. Então, pode clicar com direito e abre uma nova guia dessa abinha aí, ó, de tipos de atividades. Eu sei que já tem algumas que já são padrão do produto. Ó, não, o de vocês só tinha o geral. Alguém consegue, eu não sei se é o Maurício, consegue liberar o acesso para Janaíne cadastrar nessa tela? Que eu acho que ela só tem. Ou se algum outro quiser compartilhar a tela. Apesar que, deixa eu lembrar se essa daí é aí que cadastra ou se é na tabela geral. Peraí. Um momento. Ah, mas para mim que é uma tela específica. É tipo de atividade complementar. É nessa tela mesmo. Acho que só dá permissão para ela de adicionar e alterar e excluir. Acho que ela só está com a permissão de visualização. Adicionado, só que eu acho que você vai ter que logar de novo no sistema daí. Posso sair e logar de novo? Uhum. Aí pode ir lá. Tipo de atividade complementar. Essa aí, isso aí. Beleza. Então, pode inserir novo. Então, quais são os tipos que vocês utilizam? Extensão, que mais? Ensino, pesquisa, estágio, enfim, vocês também utilizam atividades às vezes para estágio. Então, agora é cadastrar esses tipos que vocês utilizam para essas atividades. Thaís, Flávia, quiserem me falando para mim adicionando, porque daí foge um pouco do meu Eu conhecimento não essa parte. conheço o regulamento da medicina veterinária dela, né? Não conheço o É, regulamento de estágio, a gente não, TCC dela. a gente não conhece, mas vamos fazer só, tipo, a gente Ou vai se ter quiser que, utilizar depois esse a gente geral, ó. apaga, né? Hã? Uhum. Ou se quiser deixar esse geral também, a gente utiliza esse Podia geral, colocar não tem problema. estágio, que estágio é uma coisa que a gente precisa colocar agora, no caso Uhum. dela, que são as 400 horas de estágio, né? Mas Perfeito, ela tem mais perfeito. 300 de atividades complementares. Daí coloca o outro, deixa É que no atividades geral, então. complementares tem que ver o tipo, né? Se tem extensão Sim, junto, se mas é só para não. teste agora, só para a gente, depois a gente apaga. Uhum. Beleza, aí pode colocar aí no tipo e na descrição também. Copia e cola. Quer cadastrar mais algum? Acho Coloca que dá para então deixar esse atividades geral, daí a gente coloca as complementares. 300. Oi? Eu ia falar para cadastrar atividades complementares, nós vamos usar o geral, então. Deixa o geral, daí a gente coloca Uhum. 300 no geral e 400 no estágio. Beleza, perfeito. Aí agora volta pode fechar essa daí que você abriu, a Janaíne. E vamos voltar lá nas atividades. Isso. Aí tá vendo que logo em seguida tem, ó, cadastro de atividades? Então, agora vocês precisam cadastrar essas atividades dessa aluna, tá? Então, Aline, não lembro agora. Vocês podem criar uma atividade, um nome pode clicar aí, uma atividade genérica, e depois vocês realizam a alteração ou excluir e criam uma nova, tá?
Então, aí você pode clicar em novo, aí ele vai te perguntar, ó, qual que é a atividade, tá? O que geralmente os clientes costumam usar aí? Aí você pode usar uma codificação específica, ou você pode começar do 1, 001, 002, 003, enfim, que você achar que fique mais viável, tá? Aí, por enquanto, a gente não está fazendo nada associado ao aluno. A gente está criando as atividades para depois a gente associar o aluno, tá? Então, por exemplo, se você quiser colocar aí 001, aí o tipo de atividade, ó, ele vai te cobrar qual é o tipo, é aquela de estágio, é geral? Aí ele vai perguntar qual é a descrição. Você pode colocar a descrição, que é um estágio. Estágio em campo, acho que vocês comentaram, né? Estágio curricular obrigatório, pode ser. Carga horária às 400 horas? Isso, aham. Isso, pode pôr. Isso aparece no histórico digital, Aline? Ai, desculpa, não te ouvi. Isso aparece no histórico digital? Ele vai constar? Uhum, Vai? Ah, tá. vai. Ó, agora você pode inserir a instituição, se ela foi realizada ali dentro de vocês. É, mas, Thaís, aqui eu coloco a universidade ou ela foi fora? Como assim? Eu não entendi. O que significa essa instituição, A Aline? instituição é o vínculo que esse aluno teve relacionado a essa atividade de estágio curricular. Então, foi relacionado à instituição de vocês, ele fez mediante a integralização do curso. Do Isso, curso. então, isso. Então, Então, vocês foi podem pôr na Unicentro. Unicentro. Uhum. Ok, daí agora são os pontos importantes que a gente tem que cobra isso para o histórico do diploma. A data de início e término que foi realizado esse estágio desse aluno. Pode colocar agosto a dezembro de 24. Isso, e agora quem foi o responsável por esse, ou o coordenador do curso, ou quem foi esse professor responsável por essa atividade, por esse estágio? Vamos deixar a chefe do departamento, é Juliana. Acho. Com G? É. Não sei se está atualizado, achei que é. Tá parecendo que é. Aline, Oi, diga. oi, boa tarde, desculpa entrar Boa atrasado, estava em outra Geotech. reunião. Boa tarde a todos. Esse cadastro é por curso de atividades? Ali, se você quiser inserir por curso, você insere. Mas aí, tá vendo que ali ele tem a abinha do curso, mas ele não é o item obrigatório. Então, se às vezes vocês quiserem usar esse estágio, tá? No formato, eu quero utilizar essa descrição, essa atividade para mais cursos, eu posso. Agora, você falar, não, Aline, essa atividade 400 horas é só para o curso de medicina veterinária. Aí vocês podem inserir o curso ali, tá vendo? Que tem no meio ali da atividade. É por isso que foi a minha pergunta, porque me corrija, tá, se estiver errado, mas essa carga horária varia muitas vezes de curso para curso, né? 400 horas para medicina, Sim. mas pode ser que um outro seja 300. Exatamente. Então, vai ter que indicar todos os cursos, pode criar uma geral, e daí todos os cursos forem diferentes, vai ter que criar uma, né? Sim, uhum. E Isso outra mesmo. dúvida, é colocado data inicial e data final. Todo ano vai ter que ser cadastrado isso? Sim, Edson, porque é um item obrigatório para o histórico do diploma. Todo ano. Tá, então, com o passar dos anos, eu vou ter uma lista grande de atividades. Sim, uhum. Se eu tiver 50 cursos, com 50 cursos diferentes, todo ano eu vou ter que cadastrar 50 cursos. Exatamente. Não, só para entender a dinâmica dos dados. Sim, uhum, uhum. Pode salvar, Janaína. É essa, né, Thaís? É, essa mesmo.
Ok. Então, a gente criou a atividade. Você já quer aproveitar e usar a geral também como de extensão? Já cria as atividades, depois a gente associa o aluno? Pode ser? Então, pode ir, novo. Aí você cria 002. A descrição, como que vocês querem que eu coloque? Isso. Pode colocar atividades complementares. Qual que era a carga horária? 300 e o quê? 300 horas. Aham. Beleza. A instituição, isso. Vamos colocar o mesmo, agosto a dezembro, que é fictício mesmo. Uhum. Vocês só precisam lembrar depois, pessoal, se vocês forem, a gente cadastrou isso genérico, e aí quando vocês forem tentar excluir a atividade, pode ser que ele não vai deixar, porque ele vai falar que está associado ao aluno. Então, a gente precisa excluir o que está no aluno, para depois excluir a atividade, entendeu? Aí vai ter que, igual a gente está indo, né, depois vai ter que, do final voltando para poder fazer a correção desse cadastro. Mas eu apoio vocês também nisso, tá? Fiquem tranquilos. Pode colocar ali o responsável? Salvar. Vamos dar uma olhada, ver se essa Juliana ela tem a titulação dela inserida lá no cadastro do docente? Se você quiser usar essa tela de currículo ali, isso. Cadastro de docente. Ali na abinha de outros. Tá. Aí, nesse caso, ó, a terminologia doutora, ela tá incorreta, tá? O MEC tem a terminologia específica. Então, aí precisa ser doutorado. Aí, se você quiser alterar, só que aí a gente vai ter um plus, porque eu acho que ele vai cobrar outros dados que eu vi que não tinha inserido. Isso. Volta ali nos dados. Acho que a data de nascimento não tá inserida, tá vendo? Uhum. Será que no outro cadastro da Juliana, com o nome que a Thaís mandou, sem o botelho, não está mais completo? Porque esse está com ponto, né? Não está o nome completo, acho que é outro cadastro. Uhum. Ah, ela tem mais de um cadastro, então. Só que daí agora a gente vai ter que trocar aquela associação daquela Juliana lá naquela outra tela. Faz Dava desse, para tenta olhar, salvar dava para ele. olhar primeiro aqui, né? Se a outra Juliana Isso. está mais completa. Aham. Tenta salvar, ele não vai deixar. É melhor desfazer. Tá vendo? Data de nascimento. Clique em desfazer e busca essa outra Juliana, então. Essa? Essa tá doutorado ali, ó, já tá certinho. Beleza. Aí lá na data de nascimento, nos dados, isso. Essa aí tá completa, ó. Só que daí agora a gente tem que pegar esse código dessa daí e alterar lá nas atividades que a gente associou ela. A abinha de atividades, acho que não outro bloquinho. Isso, essa aí. Aí pode clicar em alterar, aí troca responsável ali. Isso. Ixi, E apareceu outra. ixi. Pera. 1686. É que aí ele tá pegando o código da docente, aí eu acho que ele pega o código da pessoa. Digita Juliana mesmo. Aí só, tá vendo que o código é outro, ó. É o código como pessoa, não como docente. Beleza. Seleciona a outra. Beleza. Ok, então cadastramos duas atividades, mas a gente ainda não associou o aluno. Então é agora que a gente vai fazer isso. Volta ali na abinha anterior das atividades complementares
Agora a gente vai associar, tá vendo onde tem cadastro de atividades do aluno? Então, é onde a gente vai fazer essa associação agora. Então, pode descer lá embaixo, clicar novo. Beleza. Então, você vai colocar quem é o aluno. Ok. Aí, vamos colocar qual foi o ano e o período que ela fez né, a atividade 1, por exemplo. Período 2, Jana, que acho que é só no estágio 2 que vai a carga horária. Esse, né? 2024/2, isso? Isso. Aí você pode pôr o código, acho que 001 foi a primeira que vocês criaram, né? É isso. Olha o que que ele faz, ó. Tá vendo? Conforme você colocou o 001, ele já cadastrou a carga horária da atividade, tá? Ele já inseriu ali o tipo estágio, a instituição de vocês, tá? Aline, eu vi que a data de início e término não foi preenchida e também nenhum responsável. Por quê? Porque pode ser que essa atividade, esse aluno não contemplou as 400 horas, pode ser que ele fez menos. Ah, pode ser que o período de início e término não tenha sido o mesmo, foi diferente. Então, por isso que quando você vai associar o aluno aí, ele acaba cobrando essas informações novamente, tá? Mas o que que a gente vai fazer? Vamos deixar sem a data de início e término e sem o docente para a gente começar a operação em adicionar essa aluna e ver se ele vai buscar a informação da tela anterior ou dessa, e ver se ele vai gritar essa informação, pode ser? Pode. Então pode salvar. Opa, campo. Ah, a carga horária. Você precisa inserir ali a carga horária de quanto que ele fez, ó. Pode pôr as 400 que ele fez, né? Ali depois da carga horária da atividade. Isso. Acho que você precisa pôr mais 2 zeros. Ah, não, ele não traz. Não, pode deixar as 400 assim mesmo. É isso, pode salvar. E precisa colocar os dois pontinhos, ó, igual o formato de hora mesmo. Dois pontinhos, 00. Isso, agora vai. Beleza. E agora novo e vamos cadastrar outra atividade. Só um segundinho, Aline, só um pouquinho. Aham, claro. É isso. É isso, só para sugestão aí desse código de atividade, como vai ter que ser cadastrado por curso e por ano, Uhum. talvez fazer uma codificação com o código do curso underline ano, alguma coisa ali, que acho que fica mais Perfeito. Ah, fácil depois Bem, para procurar aqui, né? pessoal, só um sim. minutinho. A gente vai ter que fazer um tutorial para os secretários, né? Porque essa parte é deles. Mas daí a gente sugere isso, sim. O que for, o que der para padronizar, ter algum significado ali, acho que fica mais tranquilo de manuseio, né? Sim, para Não vai filtrar, ficar né? uma lista, senão fica uma lista sem sentido, daí. Uhum, verdade. Depois a gente pensa bem, certo? Deixa eu ter conversa. Pronto, voltei. A Janaína tá aí? Voltou? Voltei, tô aqui. Tá, beleza. Aí agora a mesma informação, isso, para essa atividade. Salvar. Agora vamos dar uma olhada lá. Lembra que eu mostrei para vocês no começo? Ah, lá numa tela geral, e ele estava constando lá que estava devendo umas horas de crédito. Vamos dar uma olhada, ver como que ficou agora que a gente complementou com essas informações? Pode ir nos 3 pontinhos, isso. Relacionamento, resumo acadêmico, e vai ali no geral.
Ó, ele ainda está cobrando as horas faltantes de crédito. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar o processo da operação dela? Vamos adicionar e ver como que o Liceu vai comportar? Pode ser? Isso, pode fechar um pouco essas Pode. abas aí, Janaína. Aí agora vamos para a tela de diploma digital. Então, é a tela principal do processo de diploma. Então, todo aluno que a gente vai fazer o processo de operação, de adicionar, é dentro desse processo. Beleza. Então, aí ele vai cobrar o sistema origem, o status. Então, vários processos aí. Vocês já estão utilizando o Liceu. Não é nenhum sistema externo, vocês não têm vínculo com nenhum outro sistema, ou enfim, base específica, né, de migração, enfim. Então, é o sistema interno já próprio, que é do próprio Liceu. Aí, a gente tem no bloco 1, alguns filtros. Qual o status ele está, qual é o lote, qual que é a emissora, se foi emitido, qual data, se é a primeira via, se não é. Então, dá para a gente fazer várias buscas. Mas, Aline, eu quero adicionar a Brenda. Como que eu faço isso? Tá vendo que depois do bloco 2, ele tem ali, ó, adição de alunos ao diploma digital. Então, pode selecionar ele. Então, nessa adição, ó, ele abriu essa janelinha, ele vai me cobrar um item obrigatório. Qual que é a unidade de ensino da Brenda? Então, se eu não preencher aí, ele não vai fazer o resto do processo. Beleza. Precisa inserir unidade física ali no curso? Não, tá? Se você já inserir direto ali o RA da Brenda, ele já vai trazer ali no bloquinho de aluno. Isso, esse aí. Se eu inserisse só o número dela, o número do curso, ele traria todos daquele curso. Ó. Exatamente, traria todos os alunos do curso, todos os alunos que já estão com a situação concluída. Por exemplo, quer tirar o código da Brenda aí e colocar o curso e clicar em buscar? Ele vai trazer todos os alunos, ó. 111,29. Isso. Agora clica ali em buscar. Olha lá. Ok. Beleza, Só tá vendo? para Então, entender, dá para fazer ok. em lote daí. Uhum, dá sim. E aí o que que ele vai fazer? Aí por colação ainda mais fácil, né? Porque se você olhar um pouquinho aí embaixo, ele vai me pedir a data de expedição e a data de colação, ó, tá vendo? Então, se você selecionar lá, eu sei que 20 alunos dessa lista aí vão colar, seleciona os alunos, colocam as duas datas e vida que segue. Tá vendo que a data de expedição, ela é obrigatória, tá? Mas vamos fazer só a Brenda? Se você quiser inserir o RA dela lá, ou buscar ela aí nesse monte de aluno, eu acho que não vai ser muito viável, mas fácil seria o RA dela aí e buscar. Ela, ó, trouxe. Beleza. Aline, se eu tentar adicionar ela, o que que ele vai fazer? Ele vai me cobrar a data de expedição, tá? Então, desce um pouquinho ali e pode pôr. Provavelmente, a data de colação você já deve ter inserido lá na data de encerramento. Ou se você não inseriu, ele vai te cobrar isso também depois nas próximas etapas, não tem problema. Pode pôr a data de expedição, pode pôr a de hoje, que depois, se a gente sujar o ambiente por ser de produção, a gente pede para o pessoal apagar isso via banco, tá? Só que Essa agora. aluna, Hum. coincidentemente, ela está colando grau hoje, a expedição dela vai ser hoje mesmo. Ah, é, perfeito. Então já coloca a data de colação de hoje também, ó. Já preenche os dois. Beleza. Ó, tá vendo? Aí só flega ela ali, por gentileza, porque senão ele vai pedir para você flegar o aluno. Isso. Flegar, adicionar aluno. Então, o que que a gente tem dentro do liceu, do processo do diploma? Eu sei que vocês vieram de uma implantação junto com a Érica antes. Eu não sei se vocês chegaram nesse processo de chegar a adicionar um aluno. Vocês sabem me dizer? Não, a Então, gente não Aline, nada. foi Eu bem lembro que vocês. conturbado, assim, sabe? Porque a gente até começou essa parte, Uhum, mas começava, dava erro, a gente não estava com a base bem tá. estruturada, então estava dando muito erro, a gente não conseguiu pegar um aluno do início ao fim, sabe? Ah, perfeito. Não, isso não vai acontecer conosco. Vamos, vai dar tudo certo. Ó, então toda vez que a gente adiciona um aluno, lá embaixo no final da página, ele gera um log de informação e ele vai trazer, ah lá, ó, ele já trouxe com situação não concluída e trouxe um triângulo. Por quê? Vamos observar o que que aconteceu? Então clica aí no triângulo e vamos ver esse log. Aí agora que ele vai trazer problema com o curso ou EMEC do polo, ah lá, ó o que que ele fez? Ó, então ele trouxe, ó, o tipo a autorização deve ser informado, o tipo de numeração de autorização deve ser, a data de autorização, a modalidade do curso, o curso grau e o polo EMEC.
Então, ó, todas essas informações que tá faltando. É trabalho de formiguinha agora. Aline, então o que que eu vou fazer? Vou lá no curso da aluna, porque ali já tem, ó, 5 itens aí que já está relacionado ao curso. Então, a gente já sabe que é lá na tela de curso. Então, pode fechar essa telinha. O problema, Aline, é que a gente não tem essas informações. Quem alimenta essa parte é outro setor, sabe? Só se a gente inserir fictício, né, Thaís? Tá. Mas aí, então, eu acho melhor a gente fazer o seguinte: a gente pede para o Maurício subir toda essa carga que a gente fez, faz uma cópia para o ambiente de homologação, e aí no próximo encontro a gente faz isso no ambiente de homologação e a gente insere dado fictício. Porque vamos Então pensar o pode seguinte: ser. vai que vocês estão emitindo um histórico, um outro setor aí está emitindo histórico, algum documento dessa aluna e vai sair uma informação fictícia. Ambiente de produção é Uhum, meio complicado de se trabalhar para inserir sim. dado que não seja verdadeiro, né? A gente já conversou com a pessoa, eu acho que até ela já está trabalhando nisso, mas provavelmente não deve ter chegado ainda em medicina veterinária, porque é por Uhum. ordem alfabética, provavelmente. O último Ah, curso, né? beleza. Os Ou se últimos vocês cursos. quiserem fazer o seguinte, pega um outro aluno aí que você já sabe, com o responsável, que curso que você já fez? Ah, eu fiz de Uhum. arquitetura. Então, vocês trazem um aluno de arquitetura, mas daí vai ter que fazer todo esse processo de inserir essas atividades. Eu acho que é mais fácil você pedir para ele, falar, dá para separar um pouquinho aí e fazer o de Fazer da, veterinária? da veterinária. Né? Aham. Sim, Acho mais fácil. Beleza? por mim, ok. Tá. E aí, o que que vocês querem nesse momento? Vocês querem, pelo menos lá, dar uma olhada na tela de cursos ou falar, não, Aline, vamos parar por aqui, a gente volta no próximo? O que que vocês preferem? Ou, vamos aproveitar esses minutinhos e já vamos configurar o histórico digital? Ou não, eu prefiro terminar a parte do diploma para depois começar o histórico. Então, agora eu queria ouvir de vocês. O que que vocês preferem, já que a gente ainda tem alguns minutos? Eu acho que a gente podia rastrear esses erros aí para a gente ver se tá. O que que você acha? Eu acho perfeito. Eu acho perfeito, porque daí é até um caso que você está adicionando diploma lá e o colaborador que disse que regularizou tudo isso não fez, você já vai, meu amigo, é nessa tela aqui, você já orienta, entendeu? Uhum. Pode fechar essa abinha e vamos lá na tela de cursos. Daí, esses dados que estão faltando, que foi acusado, estão sendo regularizados pelos setores? O quê, Edson? Esses dados que deu erro na emissão do diploma digital, vai ter que ser regularizado em todos os cursos, né? Sim, a Com Fernanda está todos os fazendo cursos. isso. E a parte do É, código EMEC eu que estava fazendo, mas eu não terminei, eu não cheguei na veterinária ainda. Agora Ah, já tá. inseri o código EMEC, mas da É, veterinária é mais. não, eu pergunto porque seria interessante a gente fazer a cópia para um ambiente de homologação da base quando essas informações já estiverem todas cadastradas, né? Porque daí já sobe com todas essas informações corretas, senão tem que Faz todo duplicar o sentido. trabalho da homologação. Sim, é que o Maurício disse que vai fazer isso amanhã à noite, e vou avisar a Fernanda, então, para ela dar uma apressadinha, Se, daí já terminar se essa ela parte. consegue, né, até amanhã, Sim, aham, é, vou pedir. Senão é eu só para ajudo ela. evitar retrabalho. Sim, Uhum, verdade. uhum. Aí, se vocês quiserem também qualquer coisa, Aline, remarca o nosso encontro de quarta para sexta, para ter essa colaboradora ter tempo e a gente fazer essa cópia do ambiente, a gente remarca também. Eu comentei, acho que com vocês, que semana que vem eu estarei de férias, mas acho que até sexta dá para a gente avançar bastante. E aí vai ficar nesse processo de vai, configura, olha, tá faltando esse dado, vai em tela. Aí a Thaline pode apoiar vocês aqui, e aí vocês seguem, mas eu acho que a gente já vai conseguir aí matar esse processo. Quer entrar lá na tela de cursos? Ela tá bem lá embaixo, ó, mais do meio pro final, passou. Pode subindo, subindo, aí, é isso. Aí agora pode buscar o curso. Ó, todas as informações que estão pendentes, ela tá justamente ali na abinha chamado Dados Legais. Eu ia pedir só um favor para você, Janaína, você consegue só dar e aumentar um pouquinho essa tela, por favor? Que eu não sei para você, mas vai aumentar bem pequenininho. como que eu faço para aumentar essa visualização? Eu acho que você pode clicar em Ctrl+.
Aí, ótimo, perfeito. Ó, já melhorou bastante. Ó, lembra que acho que eu não lembro se a gente chegou a fazer esse processo em outro curso. Eu acho que a gente chegou a verificar essa parte do Sim, curso. a gente Hum, tinha. Foi no treinamento passado, a gente tinha feito para e- história. Ah, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ó, então o que que a gente pode fazer? A gente sabe que tem processos que quem vai fazer são outro departamento, que vai inserir esses dados de criação, autorização. Mas tem aí campos que vocês podem preencher. Então, se você descer até lá no final da página, clique em alterar. Ó, pode subir de novo. Aí ele vai te perguntar ali, ó, qual que é o grau? Ó, logo depois do código. Isso, esse curso. Ele é bacharelado? Isso. Qual que é o nível? Lembra que ele estava te pedindo a modalidade? Ó? Não, desculpa, o presencial ali, ó. Presencial. Nível presencial. Qual que é o nível? O nível aí não é obrigatório, tá? Acho que para obrigatório mesmo, é o regime ali, ó. Regime um pouquinho mais para baixo. Aí. Anual, Veterinária, Thaís, é anual, semestral, trimestral. Todos os nossos cursos são anuais. Aham. mais, né? Beleza. Isso. Ó, aí pode descer até lá no final e salvar. Então, o que está faltando aí dentro dessa tela, tá? A gente observa que está faltando os dados de criação e autorização. Ai, Aline, mas o nosso curso, ele já está até reconhecido. Eu preciso ter essas informações? Precisa, tá? Então, é como se o liceu, é como se a gente tivesse ali cada etapa dentro do liceu que o curso vai tendo autorização, reconhecimento, renovação, né? Credenciamento, recredenciamento. A gente precisa inserir esses dados, tá? Então, a gente viu que o dado de autorização está faltando. E foi justamente esses itens que ele cobrou na hora que a gente foi subir esse curso, tá? Desce um pouquinho, ó, vamos ver, ó, a gente já está com os dados reconhecidos, beleza, está até flegado que esse item, ele já tem os dados de renovação, tá? Ó, ele já trouxe. Eu vi que não foi inserido o veículo de publicação, que, né, geralmente é o Diário Oficial. Então, se você sentir a necessidade de também querer colocar essa informação, pode colocar, tá? Beleza. Então, O aí, nosso aqui agora. geralmente é É o obrigatório, DOI, Aline? não é o É DOI. DOI? DOI. É O obrigatório. Ele é veículo é obrigatório. obrigatório. É. Eu Uhum. acho que a Fernanda falou que não estava cadastrado na tabela, o Diário Oficial do Estado. Acho que Entendi. Clique em alterar ali. Deixa eu só dar uma olhada, Janaíne. Depois eu vejo qual é a tabela que alimenta essa informação. Ah, do estado do Saque Paraná? Tá, seleciona, vamos ver. É esse aí? É. esse aí. Então tá cadastrado, sim. Ah, quer inserir no de reconhecimento ali também? Ou você quer deixar para ela inserir? Você que manda. Se quiser Não, desfazer ali, já que a gente está aqui, aí vamos salvar esse. pode salvar. Beleza. Agora eu só vou te pedir um favor, sobe um pouquinho e vamos dar uma olhada na próxima aba de dados legais por unidade. Ó, aí vocês disseram que vocês têm essa diferenciação ali dependendo do curso por unidade física, né? Tem um código separado, certo? Certo. Então, aí, toda a informação que vocês inseriram na tela de dados legais também precisam ser carregadas e informadas aí nessa aba também, tá? Então, isso é bom ficar no radar de quem vai fazer esse cadastro, que precisa fazer tanto nos dados legais quanto nos dados legais por unidade. E aí precisa inserir os dados de criação, autorização, de tramitação, se ainda tiver em tramitação, reconhecimento e tudo mais, tá? Aí, às vezes, Aline, pode ser... diga. mas embora a gente tenha várias unidades, um curso não se repete em outras unidades. Mesmo que sejam, vamos por administração em Irati, administração em Guarapuava, são códigos diferentes. Ah, é Então, verdade, vocês comentaram isso no último encontro. Então, ali, ó, onde tá vendo que está associado o curso, não precisa essa unidade física. Se vocês sabem que esse curso aí, o 111.29, é só para essa unidade, vocês não precisam inserir aí a unidade e o código EMEC dessa unidade, porque vocês já têm isso informado nos dados legais, mas o fato de entendeu? ter colocado o EMEC ali vai prejudicar alguma coisa? Vai cobrar Ele, por ter? ele não vai, ele vai cobrar, ou pode ser que ele traga informação errada na hora da gente subir o diploma.
porque daí ele vai trazer de qual tabela? Ele sempre traz da tabela de unidades legais por unidade, mas se tiver faltando dados na tabela de dados legais por unidade, ele vai trazer da outra. E aí, se tiver divergência, divergente ou diferente uma da outra, ele vai trazer informação que não tá correta. Então, a gente só preenche esses dados legais por unidade se realmente tiver uma diferenciação de código EMEC da minha unidade física e se eu utilizo o mesmo curso. Agora, se para vocês cada unidade tem o seu próprio código de curso, e não faz sentido a gente cadastrar nada aí. Nada, pode Tá. zerar, deixar sem informação nenhuma. Se quiser até descer a informação e excluir esse dado, melhor ainda. Perfeito. Beleza, Ai, então não que preenche bom. nada. Aline, o que que a gente precisa então pedir para quem tem que preencher? É só na aba de dados legais. Aí tá quase 100%, aí só faltou o dado de autorização. Vamos tentar adicionar aquela aluna de novo? Porque você falou que quem seria o código, o polo, né? O código EMEC do polo, né? Acho que Agora a não gente sei se... acabou de excluir, né? Ah, tá, mas aí você não adicionou ela lá na tela de unidade física? Onde que você adicionou essa informação? Não, foi só aqui nos dados legais da unidade mesmo. Ah, tá. Não, aí quando se trata de código polo EMEC, você vai cadastrar isso lá na tela de unidade física, Hum, entendeu? vou olhar Se lá se quiser, não foi. isso, busca aí unidades físicas. Acho que é unidade física. Acho que eu errei. É isso. Desce um pouquinho. Acho mais para isso aí. Beleza. Aí busca a unidade física de vocês, que essa aluna, né, realizou o curso. Desce um pouquinho. Ali, tá vendo? Ó, código INEP e código EMEC. É nessa tela que a gente cadastra. Então É não é para aqui, cadastrar, ou é para cadastrar? aqui é É para obrigatório, cadastrar. né? Aí é Aqui, obrigatório. aqui que é Aí tem que obrigatório, cadastrar. pois. Isso aí. Você cadastra depois, Thaís? Vou cadastrar já. Tá. Aí vamos lá para a tela do diploma. Vamos tentar adicionar de novo, Janaína, enquanto ela está subindo? Porque daí agora, como eu sei que a gente já colocou lá qual é a modalidade, a gente já colocou umas informações, né? A gente já consegue agora qual foi o grau do curso. Então, vocês vão ver que vai diminuindo a quantidade de divergência conforme a gente vai tentando inserir. Agora, você vai ter que adicionar o aluno de novo, porque a gente não conseguiu adicionar. Ele não trouxe o erro. Então, adicionar o aluno. Isso, adição de alunos. Aí coloca ali tua unidade e coloca lá a Brenda. Buscar. Coloca a data de colação, a data de expedição. Adicionar aluno. Lá embaixo. Vai lá, vamos ver lá, vamos abrir de novo o log. Olha lá, tá vendo que já diminuiu? Que agora só ficou faltando os dados de autorização para o responsável inserir. Então, Aline, todo aluno que eu vou adicionar, ele vai acontecer isso? A hora que vocês regularizarem, por exemplo, o curso de veterinária, acabou. Todo aluno que você for adicionar de veterinária, ele já vai adicionar, já vai dar sucesso. Ah, mas aí tem outras conferências, tudo bem. Aí ele vai seguir para outras etapas do diploma. Mas essa especificamente de dados, né, legais ali do curso, ele já não vai cobrar mais, tá? Então, a gente já tem esse processo aí, né? Digamos que uma vez regularizado, uma vez conferido e realizado, não vai cobrar mais. Beleza? Beleza. Beleza. Hoje eu acho que a gente já não consegue seguir mais. Daí, o que que eu queria ver com vocês? O que que vocês preferem? Vocês querem ver com o departamento se eles conseguem fazer esse processo até amanhã e a gente volta na quarta? Ah, Aline, vamos ver se a gente consegue o nosso encontro um pouco até mais à frente, na quinta ou na sexta.
Como que vocês preferem agora nesse momento? O que a corte acha? Vocês têm disponibilidade na sexta? Eu tenho. Uhum. Se o Maurício conseguir, de minha parte tá ok. Eu não sei se eu vou conseguir nenhum dia dessa semana, vai ser tudo picado, assim. Então, se o Maurício pro Felipe tiverem ok, de minha parte tá ok. O que vai só impactar é essa questão de subir a base de homologação, mas se até amanhã os cadastros estão ok, acho que na quarta noite, o Maurício falou que vai subir, né, Maurício? Até a quarta, desculpe, os cadastros estiverem ok, na quarta noite a gente sobe. Uhum. Eu Daí poder... É que a reunião ia ser na quarta, mas ia subir na Isso. terça-noite. Mas Mas aí a hora será que que a vocês responsável derem ok aí. que vai corrigir o curso agora falou, faz muito sentido subir essa base agora, sendo que ainda falta bastante coisa para inserir, ou faz outra subida depois também, não tem problema. Sobe o que tem feito até agora e depois que foi cadastrando faz outra subida. Pode ser? Então tá, então Mas a eu gente acho, segue com. Ah, diga. como foge um pouco da nossa alçada, não era melhor jogar mais para o final de semana um pouquinho? Para dar um prazo maior para eles? Aí, como diz o Edson, evita retrabalho. Faz todo sentido. Só um pouquinho, vou perguntar para a Fernanda como que tá. Só um pouquinho. Ah, uhum. É que a sala dela é aqui do ladinho da nossa, então. Ah, tá. Porque se conseguir finalizar os cadastros até amanhã, daí já ganha tempo, né? Com certeza. Eu vou passar para vocês por e-mail, junto com a gravação, os manuais que eu tenho bem atualizados de atividades complementares. Tudo aquilo que eu fiz com a Janaíne também tem, tá? Eu acho, não sei se tenho de estágio, monografia e TCC, acho que eu também tenho, para cadastrar lá no histórico as informações que são obrigatórias. Isso também consta no diploma, o que precisa ter, mas no manual do diploma. Mas ele não traz quais são as telas específicas que precisam preencher. Mas aí eu vou complementar e colocar todos os manuais no, né, para vocês, de apoio aí a vocês, e aí vocês distribuem para as áreas específicas, enfim. E aí a gente segue no próximo encontro. Acho que já vai ajudar bastante vocês aí. Ai, Deixa eu te, brigadão, Aline. Vai ajudar, Uhum. sim. Sim. deixa eu te perguntar uma coisa, sei que é meio fora do escopo da reunião de hoje, mas sobre as atividades complementares. Existe no seu local para que o aluno consiga fazer o upload dos certificados para comprovar a carga horária das atividades complementares? Sim, dentro do liceu dá para a gente fazer o aluno subir as informações via portal. A gente tem isso implementado em outros clientes, tá? Vou até comentar com vocês, porque às vezes ficar no radar, Aline, a gente quer. Como que funciona hoje? Dá para se criar um serviço dentro do liceu, e aí o aluno, ele solicita esse serviço, e no ato da solicitação, ele já insere as atividades, essas atividades já caem direto para o coordenador, porque, né, dentro do processo, quem valida geralmente essas horas é o coordenador deferindo, essas horas já é computada para esse aluno. Só que daí precisa fazer toda a parte de cadastro, igual a Janaíne fez ali, cadastrou um geral e tudo mais, cadastrado esses processos, criado esse serviço e criado essa automação ali do processo, na hora que o aluno sobe, que o coordenador defere, já computa as horas para esse aluno, a secretaria não vai precisar fazer isso nada na unha, entendeu? E aí já fica tudo ok. E vai para o prontuário do aluno também, essas atividades, tá? É um processo que bastante cliente nosso vem implementando, porque facilita a rotina de todo mundo. Talvez a gente marque daí uma conversa específica sobre isso, então. Perfeito, dá também, dá também. Porque Uhum, tá chegando bastante solicitações para a gente sobre esse controle de atividades complementares e se ficar uhum. integrado no Liceu vai ajudar. Hoje a gente utiliza o Moodle para fazer o aluno fazer o upload, mas eu acho que se tiver integração é melhor. Muito melhor, muito melhor. Mas dá sim, dá pra gente marcar uma outra
né, um encontro paralelo, a gente só vai precisar de alguém mais técnico para explicar como que funciona essa parte de automação, porque esse conhecimento é algo que eu não tenho, né? Então, eu sou mais operacional, mas dá para a gente marcar sim. Aí, se vocês Tá. quiserem deixar no radar, você e Maurício, aí vocês podem pedir para a Cíntia aloca, me aloca e mais alguém que for necessário e apoia. Não, vamos fazer isso. Vamos Uhum, terminar essa fase do diploma e daí a gente perfeito. vai, né, Maurício? Vamos manter isso no radar, porque vai ajudar bastante. Chega muitos pedidos aqui. Com certeza. Ainda mais que aluno deixa para o final da colação, aí tem um monte de coisa para o coordenador, professor fazer. Eu entendo bem. É. Conseguiu verificar com ela, Thaís? Consegui. Ela Hum. não vai conseguir cadastrar tudo ao mesmo até amanhã, então será que podemos se marcar ainda para sexta-feira? Eu consigo. O que que vocês preferem, de manhã, de tarde? Que horário que você consegue de manhã ou à tarde? Ó, de manhã eu consigo das 10 ao meio-dia ou das 2 às 16. Como eu vou sair de férias na outra semana, então eu tô com a agenda um pouco mais, Uhum. mais tranquila, por Uhum. enquanto. Eu acho que à tarde, né, gente? Melhor. Das Melhor, 14, igual o melhor. encontro de hoje, das 14 às Sim, 16? Aham. 14 a Tá. 16. Beleza, eu já vou deixar agendadinho aqui e eu vou no e-mail com toda a gravação com os processos, eu peço para a Cíntia alterar esse invite então de quarta, ou vocês ou não faz sentido a gente continuar na quarta, o que que vocês acham? Não faz, né? Não, acho Eu que acho que não, né? não. Vamos, Tá. Eu vamos para peço então sexta para mesmo. ela, isso, para ela remarcar então para sexta, Ok. beleza? Então, vou parar a gravação aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês Obrigada, ficarem com Aline. alguma dúvida, gente, vocês não fiquei com vergonha